drogas chamado Cicatriz. Tá aqui, ó. Põe a tela. Não há nenhuma invenção minha. Esse drug czar, tá? Ele foi preso pelo Bolsonaro. Entendam, isto nunca aconteceu na vida real. O Bolsonaro, nesta época, nos anos 80, estava tentando organizar greve de militares. Tá? Ele foi expulso das Forças Armadas brasileiras. Tá? Ele teve que ser aposentado ali. Tá? Pois bem. Aí o Cicatriz passa... vem essa crise, e todo mundo sabe, e o bolsonarismo sabia, que o escândalo do Banco Master é um escândalo monumental. E os próprios bolsonaristas usaram o escândalo do Banco Master para atingir o Alexandre de Moraes. Até havia uma piada, vê se o telefone do Bolsonaro estava no celular do Vorcaro. Foi pior, né, cara? Foi pior. E aí o cara, né, a casa começou a cair de maneira muito intensa. Assim, eu não tô brincando, a casa caiu de uma maneira que eu mesmo não imaginava. Tá? Eu sabia que viria uma série de acusações, envolvendo o escândalo do INSS, Willer Tomás, envolvendo o secretário de esportes lá do Rio. Talvez até Adriano da Nóbrega eles traíam. Mas isso aqui é devastador. É devastador. E não vai dar pra militância segurar isso por muito tempo. Não vai dar. Porque eles estão fazendo aquelas revelações no pinga-pinga, no conta-gotas. E vão, né, uma coisa vai refutando as outras histórias. Então saiu agora as últimas notícias. E elas dão conta de que havia um contrato com uma empresa. Que não necessariamente esse contrato envolvia fazer filme. Era uma empresa que... recebia a grana do Vorcaro, lá pra fora. Tinha um contrato, né, de confidencialidade, um NDA, Non-Disclosure Agreement. E o que tá claro ali nesse negócio é o seguinte: por que o Vorcaro faz um contrato que supostamente financiaria um filme sem obter nenhum retorno financeiro com isso e sem obter nenhum tipo de publicidade com isso? Ora, se ele tá fazendo isso, é que da outra parte, ou melhor, na contraparte, há algum favor sendo feito pra ele. Qual o favor obtido junto aos Bolsonaro? Qual o favor obtido junto aos Bolsonaro? Isso eles precisam responder. Foram coisas obtidas durante o governo do Bolsonaro? Foram favores obtidos junto ao então presidente do Banco Central? Que foi nomeado pelos Bolsonaro e era amigo deles? Eu tô fazendo só perguntas, não tô fazendo nenhuma acusação. Tô só levantando perguntas porque é importante levantar agora. O que ninguém respondeu ainda, e é o que a imprensa e a investigação tem que pegar, é qual a contraparte? O que os Bolsonaro entregaram pra Vorcaro? Vorcaro, todo mundo sabe, é especialista em comprar autoridades. Vorcaro passou todo o trabalho dele adquirindo, como se fosse um colecionador, todas as autoridades da República. Comprou gente do PT, comprou gente do Centrão, comprou gente do STF e tá comprando os Bolsonaro. E está provado aqui. Ninguém gasta tanto dinheiro à toa. Alguém de humor mais agudo diria, ele gastou mais nas festas do que com os Bolsonaro. Que, aparentemente, era não apenas uma diversão às festas, mas era também boa parte do seu negócio. As festas eram o maior investimento de marketing que o senhor Vorcaro tinha. Né? Por um cara que é um estelionatário, como ele, investir no lifestyle é muito importante. Tá? Veja, o Rizzo tá trazendo aqui, né, uma notícia sobre isso. Eduardo Bolsonaro muda a versão e disse que aplicou $50 mil em filme que teve recursos de Vorcaro. A explicação foi dada após o site Intercept publicar na sexta-feira que ex-deputado atuou como... Tá, assim, $50 mil? O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro mudou a versão sobre sua participação no financiamento, blá blá blá. Sermão, blá blá blá. Num vídeo republicado nas redes sociais, o deputado admitiu ter investido R$350 mil no longa provenientes da receita obtida com a venda de um curso e que posteriormente recebeu de volta essa quantia. Eduardo Bolsonaro não esclareceu como e quem lhe pagou a restituição dos valores inicialmente destinados ao projeto. Ele também reconheceu ter constado como produtor executivo num contrato antigo com a produtora responsável pelo filme. Na quinta-feira ele negou ter publicado dinheiro no projeto. Não existe qualquer posição de gestão. Ou seja, ele vai mudando. Essa é uma droga, cara. Como esses caras eles trabalham com gestão de crise na base da mentira, eles são desmentidos no dia seguinte. Realmente, ontem ele falou que não tinha nada a ver, né? Agora mudou. Aí ele inventou, eu vi o vídeo, ele inventou que, ou disse, que na verdade aquele valor era um adiantamento que ele fez pra garantir que o Cyrus Norrester, que realmente que é um grande, de acordo com ele, um grande diretor de Hollywood, ele pudesse elaborar o roteiro. Assim, é que eu não tô hoje muito na vibe, não tô muito ácido hoje, tá? Mas... se você der uma olhada no... Amigos, olhando pra câmera. Se você olhar o roteiro, já vazou o roteiro do filme. Ninguém pagaria por aquilo. Uma criança escolheu... Assim, o roteiro foi escrito por um menino. E eu sei quem é a criança que escreveu o roteiro. Foi o Carlos Bolsonaro. É difícil explicar pra vocês, mas dado que o bolsonarismo produz esse abuso intelectual com idosos, eu acho que o roteiro é um sucesso pra enganar os senhores, mas do ponto de vista cinematográfico e do ponto de vista estético, estilístico, ele é um vexame. Tá? A história do Bolsonaro, você vê assim, eles são tão fraudulentos que eles inventaram a história do próprio Bolsonaro. Tá? E no filme, só pra vocês entenderem, o
O Bolsonaro é apresentado como um homem muito corajoso, que nos anos 80, em 1985, ele prendeu, com toda a sua coragem como militar, ele prendeu um barão das drogas, chamado Cicatriz. É sério, o que eu estou falando aqui está no roteiro Dark Horse, o Riso tem até com o roteiro em mãos, tá? Havia um grande barão das drogas chamado Cicatriz. Tá aqui, ó, põe a tela, não há nenhuma invenção minha. Esse drug czar, tá? Ele foi preso pelo Bolsonaro. Entendeu? Isto nunca aconteceu na vida real. O Bolsonaro, nesta época, nos anos 80, estava tentando organizar greve de militares. Tá? Ele foi expulso das Forças Armadas Brasileiras. Tá? Ele teve que ser aposentado ali. Tá? Pois bem. Aí o Cicatriz, é realmente um roteiro de retardado. Ele fala, Bolsonaro, um dia eu vou me vingar. E aí o senhor Cicatriz, tá? Eu tô lendo aqui, o Riz botou um pedaço alternado. Gente, é patética essa história. Aí o Cicatriz, ele fica nos bastidores tramando pra se vingar do Bolsonaro. Até que ele consegue. Cicatriz contrata Aurélio, que vem ser o Adélio. E aí ele tenta matar o Bolsonaro, mas não consegue. Ele não consegue matar o Bolsonaro. E aí, no final do filme, porque já entregaram o roteiro do final do filme, o Alexandre de Moraes tá numa sala, junto com o Cicatriz. Eles conseguimos, derrubamos este homem, né? E aí tá o Lula tomando posse na presidência da República e vem os créditos avisando que o Bolsonaro terminou preso, as pessoas se manifestaram e tal. Em resumo, cara, é um filme lelé da cuca, é um filme doidinho. Pô, assim, se você tá fazendo um filme biográfico, muitos filmes biográficos existem romantizações, existem personagens inventados, tá? Mas assim, é um filme biográfico de uma personalidade política. A história verdadeira já era interessante. Veja, olha só o que eu tô falando, já era interessante. O Bolsonaro realmente foi um Dark Horse. É um caso engraçado, é um caso curioso, como um país elegeu um idiota como ele. Beleza. Pra que inventar? O Bolsonaro nunca prenderia. A única vez que o Bolsonaro teve diante, vamos dizer, de um criminoso armado foi um assaltante que viu o Bolsonaro de moto, rendeu o Bolsonaro, tirou a arma do Bolsonaro. E o Bolsonaro, socorro. Foi isso. É muito tosco. É muito tosco. Assim, isso aí é de chocar, cara. Pessoal, Como é que, assim, esse roteiro, deixa eu explicar um negócio pra vocês. Isso é roteiro de filme B. Qualquer um, pelo amor de Deus, só explicar, qualquer um que conhece um pouquinho de cinema, sabe, isso aqui é roteiro de filme B. Outra coisa, só pra explicar pra vocês. Eles estão tentando vender, pra divulgar que 100 e tantos milhões faz sentido naquele filme, porque, é um filme com estrelas de Hollywood e um diretor de Hollywood. O diretor é um diretor de filme B. E quando eu falo B, eu não falo nem filme alternativo, porque existe todo o circuito alternativo de cinema nos Estados Unidos que produz ótimos filmes. Tem grandes filmes alternativos feitos com baixo orçamento nos Estados Unidos. Filme B é filme ruim. É filme ruim, filme... Entendeu? Isso aqui é um cara de filme B. E o Jim Caviezel? Galera, eu sei que criaram na direita só um hype que o Jim Caviezel é um baita do ator. Ele não é. O Jim Caviezel é um cara que fez um filme e, cara, não teve muita carreira depois disso. Ele foi sabotado por ser cristão. Cara, é igual falar que o Mark Hamill, que fez Luke Skywalker, ele foi sabotado por ser Jedi. Ele só fez um filme, ficou muito marcado por um personagem e nunca conseguiu fazer outro filme. Que é outro cara que aconteceu isso, o Elijah Wood, que fez o Frodo no Senhor dos Anéis. Isso acontece. O cara fez Jesus, não era também o maior dos atores, e pronto. E é isso, ele é um filme, é um ator B. Você não precisa de todo esse orçamento pra contratar o Jim Caviezel. Entendeu? É isso, estão exagerando. É só você procurar no Google, é só dar um Google, procurar o cachê do Jim Caviezel e comparar com o cachê do ator brasileiro que fez o Agente Secreto lá, esqueci o nome dele, o babaca do Wagner, o babaquíssimo Wagner Moura. O Wagner Moura hoje é um ator bem ranqueado lá. Ele fez a série da Netflix, ele fez o Narcos. Então, custa mais alto. Então, assim, como você pode explicar aqui o filme Agente Secreto, que tem um roteiro bem construidinho, as cenas de época muito bem feitas, assim como Ainda Estou Aqui, as cenas de época muito bem feitas, a Recife do Agente Secreto e o Rio de Janeiro de Ainda Estou Aqui estão impecáveis. Há um trabalho cinematográfico espantoso. Um custou 28 milhões, o outro custou 45. Com atores mais caros, com um trabalho mais sério. O filme lá, Dark Horse, é um filme B, de baixíssima qualidade, com um roteiro de filme B, com atores de filme B. Amigos, onde eu tô dando toda essa volta? Esse filme era uma justificativa pra dinheiro ser jogado numa operação que não envolve cinema. Que eu imagino que seja a operação que sustentou a família, né, a família Bolsonaro nos seus devaneios políticos ao longo dos últimos 2 anos. O que me parece? O pai ia ser preso, esses caras foram atrás do grande mercador de autoridades que era o Vorcaro. Eles sabiam que o futuro político deles estava em risco. E eu acho que eles foram forrar a barriga mesmo. Tudo leva a crer que os Bolsonaro caíram nisso.
E são números assustadores, tá? E voltando para as eleições, por que eles são... Porque nós temos que falar na morte do bolsonarismo. Não há possibilidade, da parte deles, de fazer um enfrentamento ao Lula. Porque em todas as categorias que eles forem disputar com o Lula, é pau a pau ou perdem. E esta é a verdade. A única coisa que qualificava ele eu não sou o Lula, porque a gente não gosta do PT, mas assim, qual a diferença deles pro PT? Qual a diferença? Eles roubam com a bandeira, nem do Brasil, roubam com a bandeira dos Estados Unidos na mão? É isso? Eles são toscos, são burros, são corruptos, andam com os piores caras do Centrão, não tem projeto de Brasil. Tem nada ali. Tem nada ali. O que tem foi um truque que enganou por anos a fio um monte de idosos. O que é o bolsonarismo além de um golpe nos idosos? O que é o filme Dark Horse? É um golpe... Se você chegou até aqui, muito obrigada por assistir. Você vai me ajudar muito se curtir e compartilhar. Veja mais vídeos como este aqui no canal. Até a próxima!